Salve a todos, vamos continuar, né? Vamos fazer um exercício legal, um exercício bacana, um exercício que nos deixe com uma certa felicidade em perceber que entendemos o que estamos aprendendo, né? Vou pegar aqui separei um bem legal aqui, deixa eu só fechar isso daqui, cadê o exercício legal? Opa, aqui, aqui. Errei, não é esse daqui não, cadê? Só um pouquinho, exemplo 9.3, acho que é esse, exemplo 9.4, exemplo 9.3, aqui, tô de volta. Olha só, galera, peguei porque tá em inglês, tá? Foi mal, mas é que é o melhor livro que existe, que é o Engel. Mas lá na biblioteca tem um outro livro incrível, um outro livro incrível que é Ira Levine, que é muito bom também. E que é tão bom quanto esse Engel, tá? Então, pode usar um, pode usar outro, com certeza vai ter um exercício muito similar lá. E aqui eu traduzo, aqui, tá? Uma solução ideal, constituída de 5 mol de benzeno e 3,25 mol de tolueno, colocado num esquema de pistão, né? Sempre eles, né? Termodinâmica sempre tem que ter essas coisas. A 298 Kelvin, a pressão de vapor das substâncias puras, né? Então o P estrela puro do benzeno é 96,4 torr e o P do tolueno é 28,9 torr, tá? Aí letra A. A pressão acima, né, a pressão acima dessa solução é reduzida de 760 torr. A qual pressão a fase vapor vai aparecer pela primeira vez? A segunda questão é: qual é a composição do vapor sob essas condições, né? Então, qual é a pressão de vapor da solução? Aliás, qual é a pressão de vapor da solução quando a pressão em cima ali dessa solução é reduzida de 760 torr? Então, de 760 torr diminuindo, né? Isso que ele quer dizer. A gente pode usar tanto o que a gente já sabe, né, e tanto algumas informações que a gente já tem, mas principalmente usar aquelas considerações sobre o P total e qual é a pressão de vapor, qual é a composição do vapor em si, né, que são as perguntas que são feitas. Então, se ligue só, fique atento que... Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Aqui. Então, continuando, olha só. Qual é a pressão de vapor, né? Qual é a letra A, né? A primeira coisa que você precisa lembrar é do que é a tua solução, né? E, bem, agora já está manjado, né? Que é a razão ali de 5 mol de benzeno e de 3,25 mol de tolueno. Então, vou expressar aqui o X do benzeno. Isso aqui para responder a letra A. O X do benzeno vai ser ali o 5 mol dividido por 5 mais 3,25. Né? Faz aí na calculadora e você vai obter 0,606. Por consequência, o X do tolueno vai ser a diferença, né? Porque isso aqui é uma mistura binária, então 0,394. Fechou? Beleza. Qual que é o vapor? Qual é a composição do vapor acima dessa solução? Bem, a pressão total, né? A pressão de vapor do todo isso é igual à soma das frações molares dos dois constituintes ponderados pelas pressões dos seus estados puros, as pressões de vapor dessas substâncias no estado puro. Então eu estou escrevendo aqui enquanto vou falando
E você já se ligou que não tem nada de incrível até agora, né? Beleza. Uma vez que eu estou nessa situação aqui, né, eu só preciso colocar os valores numéricos. Então, P total vai ser igual a fração molar do benzeno, 0,606. A pressão de vapor do benzeno no estado puro, o P estrela ali, é 96,4 torricelli. Aí eu faço o mesmo para a outra parte. E a pressão de vapor do tolueno, aqui é tolueno e não TOT, né? Aqui que eu estava falando. A pressão de vapor do tolueno é 28,9 torricelli também. Óbvio, né? Beleza. Eu só preciso equacionar isso aí e eu tenho o P tot, né? O P total é igual a 69,8 torricelli. O que significa fisicamente esse resultado aqui? Vamos pôr um defeito especial aqui em cor de rosa. Ó. Essa pressão em torricelli é exatamente a quantidade, a pressão de vapor, né? Ou seja, a quantidade de vapor em equilíbrio que está com essa solução sobre essas proporções, 0,606 de benzeno e 0,394 de tolueno. Então, quando tiver essa composição, a pressão de vapor da solução vai ser de 69,8. E aí eu, obviamente, lá eu vou ter a situação que pergunta ali a letra A, né? Fala ali a que pressão, se eu pegar um ATM, né, que é 760 TM, 760 torr, for diminuindo essa pressão, a que pressão eu vou perceber? Então, imagina 760 torr em cima dessa solução, faria com que todo o vapor tivesse socado ali no líquido, né? Não tem nada na solução. Mas se eu for diminuindo a pressão acima do líquido, né? Por causa que eu lembro de um sistema de cilindro, né? Então, se eu for diminuindo, vai chegar um momento que a pressão externa vai ser tão baixa que vai possibilitar que a pressão de vapor seja alcançada, né? Haja um equilíbrio entre o vapor da solução e o líquido, né? E dadas essas proporções, isso só vai acontecer quando esse 760 torr chegar a, na verdade, 69, só quando tiver, sei lá, quase um décimo da pressão. Então, para que eu tenha nessa mistura ali o equilíbrio da solução com o seu vapor, eu preciso diminuir a pressão externa a um décimo da condição normal de temperatura e pressão, né? Vamos arredondar aqui, um ATM seja 760 torr, não está muito longe, mas não é perfeitamente acurado, mas é essa a ideia. Então, só nessa pressão ali, que só quando a pressão externa for igual a isso é que eu vou encontrar um vapor da solução em equilíbrio com o líquido, tá? Bem, se eu tiver então essa pressão ali, qual que vai ser a composição, né, do vapor em relação aqui? Qual vai ser a composição do benzeno, né? A composição do vapor em relação ao benzeno, que é nada mais nada menos do que a situação, aliás, a proporção entre o P estrela do benzeno vezes o P total, que era aquela equação ali que eu tinha colocado anteriormente, né? Menos P estrela do benzeno novamente, vezes P puro do tolueno, sobre o P total, vezes o P
do benzeno menos P do tolueno. Sempre quando eu estiver falando dos componentes separados, eu estou falando do P no estado puro, né? Tá, eu não vou colocar todos esses valores, senão eu vou até amanhã escrevendo com essa caneta aqui, tá? Na mesa digitalizadora. E, né, você sabe que P do benzeno você tinha ali naquela primeira etapa, o P total é aquele ali, e o P do tolueno também, então não tem nenhum enrosco. Portanto, colocando todos os valores, você vai chegar a um número puro, né, que é o y do benzeno, um número adimensional, que é, na verdade, a fração molar do benzeno no vapor. E isso é necessariamente 0,837, você pode fazer aí e confirmar comigo. Então, por consequência, né, o y do tolueno vai ser a diferença, né? Não tem como ser outra coisa. Então é igual a 0,163, que é a diferença. Somando os dois tem que dar 1. Né? Então é óbvio, né? O vapor, a composição do vapor sempre vai ser mais rico naquele componente que é mais volátil, né, que tem a maior pressão de vapor. Quer ver? Pega lá aqui. Olha só, o benzeno tem a pressão de vapor de 96,4 torr. O tolueno, 28,9 torr. O tolueno tem menos do que 1/3 da pressão de vapor. Por consequência, o benzeno é mais volátil, o benzeno tem maior pressão de vapor. Se o benzeno tem maior pressão de vapor, embora a fração molar dele, do benzeno, na solução seja 0,606, como ele é o mais volátil, o vapor vai ser mais rico em benzeno, né? E isso está mostrado ali, 0,837. Sacou? Então, é isso que esse exercício é bacana. É isso que é bacana nesse exercício. Ó, aqui eu tenho uma solução. E na solução, a quantidade de benzeno é assim, 61%, 0,606, né? 0,61 praticamente, arredondando ali. Então, 0,61. Mas no vapor eu tenho 0,83. Sacou? Então, entendeu? Como ele é mais volátil, mas obviamente não é por causa que ele é mais volátil que ele vai estar por inteiro lá em cima, né? Porque ainda a gente precisa respeitar as informações que nós conseguimos, principalmente essa equação aqui, que relaciona a composição do estado vapor. Tá? Bem, o segundo exercício vai ficar com vocês, o segundo exemplo vai ficar com vocês, porque é a continuação desse exercício, só que agora é usando a regra da alavanca. Aqui, exemplo 9.4. O exemplo 9.4, então, fala ali, ó, para a solução de benzeno e tolueno do exemplo 9.3, que é o exemplo que a gente acabou de fazer, calcule a pressão total, a composição do líquido e a composição do vapor quando 1,5 mol da solução, então, ó a encrenca, 1,5 mol daquela solução foi convertida em vapor. Então você pega a solução, 1,5 dela, e converte tudo em vapor. E aí pergunta novamente qual que é a pressão total, letra A, letra B e letra C. Eu vou começar esse exercício com vocês. Não é complicado, mas usa a parte daquela regra da alavanca, e é isso que eu acho bacana. Então, por que não é tão complicado assim? Vejamos. Qual é a pressão total? A pressão total, primeira coisa, né? Eu posso ainda
começar com as coisas mais simples ali, né? Eu primeiro posso, com as informações que eu já tenho, né? Eu já sei que o Z do benzeno, a composição média do benzeno, é o 0,606, tá? Eu vou fazer isso porque vai facilitar muito e é a composição, né? É a fração molar do benzeno. Mas lembra lá o que é isso daqui. Então, como eu vou fazer o uso da regra da alavanca, eu não posso usar X do benzeno, mas sim Z do benzeno. Tranquilo? Eu pego ali a regra da alavanca, só que eu peguei uma etapa anterior dela, mas se você anotou aí, você pode dar uma conferida. Eu vou pegar isso daqui, ó, por causa que eu quero a pressão total do vapor, né? O N total do vapor. E aí eu tenho o Y do benzeno menos o Z do benzeno, fecha parênteses, igual o N total do líquido, que multiplica o Z do benzeno, que subtrai o X do benzeno. Então isso aqui tudo ainda é a letra A, tá? Bem, você já tem o Z do benzeno, né? Você também tem o fato de que 1,5 mol da solução foi convertido em vapor. E você também tem ali parte do Z total e do N total do líquido. Então, você tem uma situação onde essa tua equação, se você colocar ali o Z do benzeno, se você colocar o Z do benzeno, e por isso que eu já vou dar uma dica, mas eu não vou responder todo ele para vocês. Em algum momento você vai colocar o Z do benzeno e vai colocar o N total líquido e vai fazer essa ponderação de 1,5 mol da solução foi convertida em vapor. E aí essa equação aqui vai se converter em algo assim, 6,75 X do benzeno, mais 1,5 Y do benzeno, tudo isso igual a 5. Nota que esses números aí não são estranhos, né? 6,75, 1,5, 1,5, 5, dá uma olhada lá no exemplo anterior. Você vai chegar numa coisa assim, tá? E aí você vai ter aqui para a letra A, você ainda não vai conseguir a resposta. Por quê? Porque ainda falta X do benzeno e Y do benzeno. Já dá para isolar, pelo menos. Mas aí você acha um e não tem o outro, tenta achar o outro e esquece do primeiro, né? Tá. Deixa isso aqui no cantinho. Vamos para a pressão total, que é a letra B. A letra B, ela pede a pressão total para você. Aqui que vai estar o labor. Então, a letra B desse exercício é qual que é a pressão total. E a pressão total é aquilo que ali a gente já está fazendo um tempinho, né? Eu posso pegar até uma expressão bem simples do P total, sob essas condições. É o X do benzeno, sempre ele, vezes o P estrela do benzeno, mais 1 sobre X do benzeno, menos X do benzeno, ficou um igual aqui, né? Aí fica difícil aqui. 1 menos X do benzeno, vezes P puro tolueno. Isso aqui é quente para vocês, né? É tranquilo, porque olha só, aqui é o P total em relação às frações molares. E você tem isso daqui. Menos uma coisa, né? O desgraçado do X do benzeno. Então, ó, isso daqui tudo, eu ainda vou deixar aqui, ó, é igual a
96,4 X do benzeno. Por quê? Porque você não sabe. Né? Por quê? Porque parte da tua solução foi convertida em vapor. Então você tem uma variável aí, 28,91 menos X do benzeno. Tudo isso em Torricelli, né? Já deixei o Torre aqui para baixo, aqui para fora. Então, novamente, vou colocar aqui em rosa. Opa. Um quadrinho. A pressão total, novamente, está expressa em razão ao X do benzeno. Então, aqui em cima, aliás, a composição do líquido, né? Eu coloquei pressão total, mas não tem nada a ver. Desculpe por isso, ledo em ato falho. Calma aí. Pressão total, nada a ver. Mas eu uso a expressão de pressão total por causa que tem é um spoiler, tá? O que ele pede ali, a letra B é a composição do líquido. Essa composição do líquido, você pode chegar nela através dessa equação do P total. Porque para saber a composição do líquido, lembra ali dessa equação anterior, né? Você pode expressar isso ali em relação ao X do benzeno. Então, nota que você pode isolar o X do benzeno aqui e colocar aqui nessa segunda equação. E aí o terceiro spoiler que eu dou para te ajudar vocês podem resolver isso tanto por álgebra linear ou como quiser, tá? Mas não precisa de tanto, né? A letra C é a composição do vapor. Então, a composição do vapor eu posso pegar por aquela equação lá. Y do benzeno. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O Y do benzeno é igual a... daí tinha um monte de coisa aqui. Mas eu vou colocar aqui tudo para você. P do benzeno, P total, menos P do benzeno, vezes P do tolueno, sobre P total, vezes P do benzeno, menos P do tolueno. Vocês podem fazer com calma aí, tá? Porque aqui também não tem nada de incrível. Só que... Só uma coisa que vai estar um pouco obscura, né? Dessa equação, porque você tem o P do benzeno e P do tolueno? Tem. Então você já tem boa parte das coisas. Só vai faltar uma coisa, né? O P total. Então, o teu Y do benzeno... ele vai ser alguma coisa que vai estar um número ali que vai estar relacionado com o P total. Tá? Então, só para exercitar, eu quero que vocês façam, tá? Então, você precisa achar isso substituindo todos os valores. Então, olha a encrenca que eu arranjei para você. Você tem várias variáveis em 3 equações. Você pode fazer uma jogada aí, porque aqui você também vai ter um P total, né? Então você pode substituir aquela última equação aqui, isolar tudo para o X e retornar lá nessa equação e resolver para Y. Tá? Já dei aí, tá facinho. E aí você consegue saber calcular, né? Enfim, usar essa primeira relação aqui, que é a regra da alavanca, para estipular a composição do líquido e do vapor em condições anômalas ali, é o que foi dado no exercício anterior. Tá? Então façam esse exercício aí com calma. Deixa eu ver se ainda temos tempo ainda para... 24 minutos ainda dá tempo ainda para eu comentar sobre os azeotrópos, né? O pesadelo do químico. É o pesadelo do químico, né? Porque vamos colocar aqui uma figura de uma tranqueira de um azeotropo. E por que eu falo isso que é um pesadelo? Porque
vocês vão fazer aquele exercício ali bem legal, né, e tal. Mas aqui, os azeotrópos são misturas como essa aqui, né, binárias, que não é essa perfeição aí que eu tô trazendo para vocês desde o início desse vídeo, do vídeo passado. O que tem de incrível nesse azeotrópo? Esse daqui é um gráfico de um determinado azeotrópo, onde, na verdade, eles têm um desvio da lei de Raoult tão grande, e a gente já viu dois desvios, né? Desvios negativos e desvios positivos. Os desvios negativos é quando eu tenho, sei lá, uma substância A e uma substância B, e eu faço uma solução de A e B, e a interação entre A e B é muito mais forte do que A com somente A e B somente com B. Pegou? Misturas essas são as mais rotineiras possíveis, né? Como é o exemplo da água e do etanol. Então, a interação água-etanol é muito forte, há pontes de hidrogênio ali. E eu consigo até perceber isso, como? Fazendo aquele experimento que deu errado lá no laboratório, que eu fui colocar água, caiu fora, mas quando eu somo, quando eu junto esses dois líquidos, faço uma solução deles, o volume da solução resultante é menor, justamente porque a interação é forte. Então, esse gráfico aqui, desse jeito, e cuidado que eu tenho temperatura por fração molar, tá? Então, esse azeotropo, aqui, esse gráfico mostra justamente uma solução que eu tenho, essa interação. E o azeotropo é aquele ponto, né? Ele se caracteriza muito pelo fato de que nesse ponto aqui, nesse ponto máximo, o que eu teria ali? Né? Eu teria uma solução onde tanto o líquido quanto o vapor estão em mesma composição. Naquela temperatura aqui, né? E nessa composição, então eu vou colocar aqui, e nessa composição aqui, XA, né? Se eu tentar levar isso aí para uma coluna de destilação, tanto o vapor quanto o líquido, quanto a solução vão ter a mesma composição. E isso não é legal, né? Não é legal. Então, eu só consigo destilar um azeotropo. Por quê? Porque não é legal. Porque aí, lá em cima da coluna de destilação, ia sair a mesma coisa que tem lá embaixo. Entendeu? Por quê? Porque a composição do vapor e a composição do líquido são iguais. E nessa temperatura ali, né, eu teria... poderia fazer uma coluna de destilação do tamanho de um dia inteiro, né? De 1 quilômetro, que lá em cima ia gastar energia pra caramba para quando eu chegasse lá percebesse que eu teria a mesma coisa que eu tinha lá embaixo. Então, substâncias que têm esse desvio negativo da lei de Raoult, elas só podem ser destiladas a partir do momento que uma dos componentes está em determinada concentração, que essa concentração ela tem que ser superior à concentração do azeotropo em si, ou seja, da concentração aonde a composição do vapor é igual ao do líquido. Então, para qualquer solução onde XA seja maior do que, aliás, XA é maior que esse ponto aqui, né, que eu coloquei, que é essa projeção aqui do ponto máximo. Então, para qualquer solução, que eu estou fazendo uma linha em rosa aqui, para qualquer solução que a concentração de uma da espécie A, que vou denominar dessa forma, seja maior que a composição da solução onde o vapor e o líquido sejam iguais, só a partir dali é que eu vou ter aquele fenômeno que quando eu aqueço a solução,
Aqui estou mostrando ali um pontinho, deixa eu colocar uma outra cor para vocês distinguirem. Aqui eu tenho um ponto preto, o meu líquido vai evaporando, o vapor é mais rico do que a solução, aí chega lá numa das porções, num dos pratos da coluna de destilação, ele esfria, e aí esse esfriamento leva ele a um outro ponto que ele se torna líquido. Se eu continuar o aquecimento, ele vai aqui à direita, eu vou enriquecendo a fase vapor, né, com ele. E aí, obviamente, eu condenso em outro prato de separação da minha coluna, e assim eu vou avançando e vou purificando uma das amostras. Eu só consigo fazer purificando um dos componentes da minha solução. O inverso aqui nessa outra região aqui que eu estou fazendo preto não seria possível, tá? Porque não ia acontecer essa separação em relação à temperatura, né? E pior, né? Daí depende também do que você pega por padrão, né? Mas a solução estaria mais nessa região aqui à esquerda, né? A solução é mais concentrada do que o vapor. O vapor é um vapor pobre. Por quê? Porque esse azeotropo, né, a característica dele é ser um desvio negativo em relação à lei de Raoult. Se é um desvio negativo, essa interação é tão forte que ele não deixa que o vapor seja rico em uma das componentes. Tá? A solução é mais rica em componentes do que o vapor, é um vapor pobre. Só a partir daquele ponto ali que eu indiquei, ali da temperatura máxima de ebulição da azeotropo, é só a partir daquela concentração, né, daquela proporção, que eu tenho ali um vapor rico em uma das componentes da qual eu consigo prosseguir com uma destilação. Bem, se esse gráfico é válido para uma solução onde eu tenho um desvio negativo da lei de Raoult, como que seria o gráfico para um desvio positivo da lei de Raoult, né? Então vamos colocar aqui, né? Pronto. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, uma solução de CS2, né, de sulfeto de carbono e cloroforme, por exemplo, que era o exemplo que eu mostrei para vocês em aula, onde era mostrado o desvio positivo em relação à lei de Raoult, ou seja, CS2 mais cloroforme, né, disulfeto de carbono mais cloroforme, eles não têm uma força atrativa tão grande. Logo, essa solução foge da idealidade de maneira positiva, ou seja, o que é previsto pela lei de Raoult, na verdade, é subestimado em relação à natureza desse soluto e desse solvente. E aí note que o azeotropo é invertido, né? Então eu consigo fazer uma destilação fracionada somente até o momento, é exatamente o inverso, né? Somente nessas condições aqui, né? Somente nessa região achurada aqui, onde a temperatura, aliás, a fração molar de um dos componentes eu só esteja em um regime de temperaturas que correspondam àquela temperatura que esteja anterior ao alcance da temperatura do azeotropo, tá? Em linhas gerais, tem até uma tabelinha aqui que mostra alguns azeotropos comuns e aqui e que mostra exatamente esse tipo de problema, né? Então a temperatura, primeiro a mistura azeotrópica, né? Então tem água etanol, água triclorometano, água benzeno, aqui eu falei de sulfeto de carbono e acetona. Aí tem aqui as temperaturas de ebulição
Dos componentes, então, o primeiro componente ali é 100 e o segundo é 78,2 graus Celsius, ou seja, a água evapora a 100 graus, o etanol 78,2. A temperatura do azeotropo é 78,2. Então, ou seja, olha como, se eu pegar essa mistura água-etanol e cachaça, né? A temperatura do azeotropo é 78,2. Só a partir de 78,2 é que eu vou conseguir fazer uma destilação, e ainda o primeiro componente, que é esse primeiro componente é a água, ele precisa estar no mínimo ali a 0,1, né, fração molar. Então, no mínimo 10% de água e uma temperatura superior a 78,2 é que eu consigo fazer uma destilação onde eu vou separando, né, o etanol da água. E aqui você percebe ali pro disulfeto de carbono, né, que olha como eu preciso ter ali uma proporção muito maior, né, 0,60 é a temperatura a fração molar mínima ali do primeiro componente para eu conseguir fazer a destilação. Então, isso é só para mostrar para você porque que quando você vai para um posto de gasolina, você vê lá álcool hidratado, porque acaba se tornando muito difícil de você separar a água do etanol, principalmente nessas soluções, principalmente no azeotropa, porque a temperatura de ebulição da solução, ela se encontra ali de maneira intermediária a temperatura de ebulição de pelo menos um dos componentes. Seria ideal que isso não acontecesse, tá? Mas acontece principalmente quando há desvios da idealidade, tá? Bem, já está um pouquinho grande demais, eu acho que a nossa aula, deixa eu ver quanto tempo temos aqui, 37 minutos. Eu vou acho que deixar um conteúdo para vocês lerem, tá? Eu vou recortar em um pedacinho de um livro que eu gosto, e em português até, tá legal, para a gente entender como que acontece. Eu queria que vocês lessem, é bastantinho, porque acho que ainda tem mais uma hora a aula, né? Mas para não ficar só vídeo, eu gostaria que vocês lessem sobre como que acontece algumas propriedades coligativas, mas com uma visão termodinâmica, tá? Então, você já sabe que tem ali o abaixamento do ponto de congelamento pela adição de um soluto não volátil a um líquido, a elevação do ponto de ebulição quando eu faço o mesmo, mas as magnitudes desse aumento do ponto de ebulição e diminuição da temperatura de fusão, elas são um pouquinho distintas, mesmo que eu pegue um mesmo líquido e um mesmo soluto. E ambas delas acontecem não devido à natureza do soluto e do solvente, mas e sim em relação à proporção, né? Então, ebuloscopia, tonoscopia, crioscopia são formas de eu conseguir medir propriedades do meu soluto em relação a essa interação do soluto com o solvente. É louco isso, porque eu consigo, por exemplo, expressar, medir a temperatura de fusão e ebulição de compostos simplesmente fazendo soluções deles e vendo como que esse composto afeta as propriedades crioscópicas ou ebuloscópicas das soluções. A tonoscopia também serve para medir, por exemplo, ali, massas moleculares através simplesmente do quanto de pressão osmótica é gerada, né, advinda de uma solução. Quando eu coloco ali, eu posso fazer tanto para medir, por exemplo, a massa molar de uma proteína, de uma enzima ou de um polímero. Então a leitura que eu vou passar para vocês é simplesmente que busca, né, mostrar para vocês como que isso se dá através da termodinâmica. Beleza, pessoal? Então, de vídeo era só por hoje. Então, logo mais eu disponibilizo ali um conteúdo para vocês fazerem a leitura. Até mais, se cuidem. Abraço.